Olá, estudantes, olá, professores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, os números por trás da informação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula essa produzida aí para a segunda série do nosso novo ensino médio. Tá? Vamos pedir para o nosso diretor colocar o título da nossa aula de hoje, atividade 4, noticiando, esse é o título. Engraçado, né? Eu coloquei o título no gerúndio, até perguntei para o professor Mauro de língua portuguesa se estava correto. Ele falou, não, professor Osmar, cabe direitinho esse título aí, vocês vão ver o porquê dela, né? Na realidade, a gente vai extrair uma notícia aí do site do IBGE, a gente já combinou tudo aqui direitinho, mas vamos até acessar o site aí para vocês terem uma ideia de como é interessante esse processo de buscas aí pela notícia. E mais do que isso, vamos fazer uma análise dessas notícias, entender como que elas funcionam e a seleção, né, dessa notícia. Será que toda notícia é interessante? Será que toda notícia é relevante para um trabalho que você se propõe? Não é bem assim, e aí a gente vai mostrar para vocês como que isso acontece. A aula foi produzida por mim aí, ok? Nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica. Estamos na unidade curricular de número 2, de olho na informação. E o nosso componente curricular, como vocês sabem, os números por trás da informação. Apresentamos aí para vocês a capa do nosso material, né? E aí a gente descreve o aprofundamento curricular, as áreas integradas aí, né, de ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias também. Tá? Os eixos estruturantes, já conhecem bem dos nossos componentes curriculares. E aí, né, a gente destaca em verde que nessa atividade a gente vai trabalhar aí como eixo estruturante a investigação científica e a mediação e a intervenção sociocultural, como vocês vão perceber pelo teor da aula. Tá? Sempre lembrando que as nossas aulas são produzidas sempre com referência aí material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento aí da segunda série do nosso novo ensino médio. Aparece aí a contracapa e nela a gente indica para vocês, em amarelo, aparece um contorno em amarelo, o nosso componente curricular, os números por trás da informação, são descritos aí os outros componentes também. E aí já aparece o quadro integrador. E nele, né, depois dessas reticências aí, né, nas atividades dessa unidade curricular, os estudantes, especificamente aí para o nosso componente curricular, os números por trás da informação, temos dois verbos interessantes, né? Investigam e analisam criticamente dados estatísticos difundidos pelos meios de comunicação, e essa é justamente a proposta, né? Hoje o quadro integrador aí, né, ele se encaixa direitinho na proposta de aula. Então ela tem um viés assim muito mais sociocultural, né, através da análise dos números, como a gente vai demonstrar para vocês. Parecem aí os professores, né, o professor Osmar, o professor Tiago, o professor Kleber, a professora Fabi e o professor Alcides Guerreiro. Os números por trás da informação, razão e sociedade, representações do espaço geográfico, conhecimento humano e sua aplicabilidade, e ainda a sociedade e o conhecimento, respectivamente, aí cada componente e seu professor. Beleza? Bom, estamos começando hoje a atividade de número 4 do nosso componente curricular. Beleza? As atividades, a partir das aprendizagens e experiências vivenciadas nas atividades anteriores, né, e a gente já fez isso com muitas vezes, o objetivo nesta etapa aqui, gente, é proporcionar um processo criativo a cada um de vocês estudantes aí da segunda série, utilizando para isso dados estatísticos oriundos aí de fontes confiáveis. A atuação na observação, na análise e na interpretação de informações para assegurar a veracidade deverá ser enfatizada durante o desenvolvimento da atividade. Legal? Então aí o que a gente propõe para vocês, né? A gente vai ser feita uma escolha, né? Eu especificamente, né? Na análise, até a gente vai mostrar para vocês de onde saiu essa informação que especificamente eu escolhi por ter uma certa característica, né? Que aparece aí já no próximo slide, né? Que notícia é essa? A gente escolhe ela não aleatoriamente, ela tem um propósito, depende do que eu quero, naturalmente. Se eu quero focar em uma questão ambiental,
por exemplo, muito em voga hoje em dia, né? Você sabe que é a questão ambiental, inclusive a gente já trabalhou muitas vezes, né? Não lembra lá no População e Índices, né? Que era o componente curricular anterior. Então a gente trabalhou muito essa questão aí do estudo ambientais, né? Sempre tendendo aí para o lado da análise de números, para as análises estatísticas aí. Então a gente faz essa coleta de informações, vê qual que é a mais adequada e a partir dela você desenvolve o seu trabalho. A ideia, a proposta é exatamente essa. Não é chegar, abrir uma página ou e pegar qualquer notícia, pegar qualquer fato. Não é assim. Depende do trabalho, tem que ter uma relevância, tem que ter um significado. Então tem que ter uma proposta que de fato gere conhecimento. E que, se possível, né, vá gerando o quê? Vá linkando, né, vamos usar esse termo aí, né, para outros caminhos que gerem mais discussões aí, que sejam positivas. Então, é essa a ideia. Não é simplesmente pegar uma notícia, abrir uma página, vamos pegar a primeira. Não é assim. Então a gente já vem falando ao longo aí das nossas aulas que existem critérios, né? Que existe todo um processo, né? Que você deve seguir para que essa notícia ela seja o quê? Ela seja confiável, ela tenha qualidade e de alguma maneira gere conhecimento produtivo nos tempos que a gente vive hoje, que gere notícias, gere fatos que sejam verdadeiros. Fatos que de fato, né, a gente consiga comprovar, inquestionáveis. A gente vive num mundo hoje, né, tanto que o nosso componente curricular trata dessa questão. A gente vive num mundo de mentiras. Então, toda vez você abre uma página na internet, você abre suas redes sociais e como tem, né, principalmente nelas, então você não pode acreditar em tudo que está ali. Muito pelo contrário, tem que desconfiar. Então, hoje em dia, veja como a escola, ela abre aspas, imutável, né? Ela vai se adaptando à realidade dos tempos que a gente tem. Então, hoje, muitos professores, inclusive os professores de matemática, têm que lidar com essas questões. Analisar, né, notícias através de situações, né, em que você tem que fazer análise crítica, e essa palavra é muito recorrente aí nas nossas aulas, né, você tem que ser criativo, né, na hora de construir, na hora de elaborar texto, mas você tem que ser crítico, absolutamente crítico na interpretação desses números. Então a gente vive hoje, assim como vocês sabem, tempos bem complexos em relação a tudo, a quantidade de informações que chegam para a gente e naturalmente você tem que fazer um filtro em tudo isso. Tanto, não é, que uma das palavras, né, ou um dos modelos que a gente utiliza hoje para se trabalhar durante as aulas são as curadorias. Né? E as curadorias elas vêm no sentido de quê? De você pegar determinadas notícias, né? Vocês sabem que hoje em dia o problema não é a quantidade de notícias, mas a qualidade dessas notícias, né? Desses dados numéricos, dessas informações que chegam aí em enxurradas, né? E a partir da curadoria você fazer uma análise criteriosa, né, de todo esse processo e pegar, né, notícias que tenham fontes confiáveis, que sejam de fontes confiáveis, né, que trabalhem com a veracidade dos fatos e assim por diante. Então, essa a ideia, né? Não dá bola, não dá importância para aquela primeira notícia que você vê, para aquela primeira informação que chegou aí no seu celular, que chegou no seu e-mail, você olha, né? A primeira coisa que você tem que fazer, o que é? É desconfiar, muito pelo contrário, né? E nunca replicar determinadas notícias, né, que são falsas, que trazem informações encontradas, né? Você está espalhando, né, disseminando inverdades. Isso é muito prejudicial, como a gente sabe, traz consequências assim impensáveis. Legal? Bom, para começarmos aí, o que a gente sugere? Que você selecione para o estudo 2 ou mais notícias que considere interessantes no seu ponto de vista. Tá? Considerando temas que possam ser relevantes dentro da comunidade escolar ou que se relacionem com problemas sociais gerais aí que atingem a sociedade ou algo que seja mais específico.
Tudo bem? Bom, que seja próprio do seu ambiente local, isso é muito importante, assim, só vai dar a importância, assim, para informações que de alguma maneira são significativas para a gente, mas isso aí fica a seu critério, tá? A notícia escolhida, ela deve ter algumas características aí para favorecer o trabalho. Quais são elas, tá? A notícia deve conter dados estatísticos. Ah, tá, legal, interessante, né? Bom, segundo, é importante que a presença de gráficos, tá, seja constante para informar aí e comparar naturalmente os dados. E ainda, a notícia deve ter subsídios, né, ou seja, ela deve dar base, né, para que se interprete as informações de maneira crítica. Veja 3 pontos aí importantíssimos, interessantíssimos nessas questões aí para você fazer um trabalho qualitativo aí junto com a sua turma. Ah, vou escolher uma notícia, tá? A gente vai fazer uma indicação de um site aí, a gente já mostra para você, tá? Ah, vou pegar a primeira que aparece? Não. Tá? O que acontece? Ah, repito aí para vocês, ó. A notícia, ela deve conter dados estatísticos, tá? Não vou ler uma coluna social, isso não interessa. Tá? Não vou ler a vida de um artista, não vou trabalhar, não interessa. Né? Nesse aspecto aqui do trabalho, não é essa a questão. Tudo bem? Bom, é importante a presença de gráficos para informar e comparar dados. Sabe que a fonte riquíssima aí para comparar informações são dados numéricos que vêm através do quê? Que vêm através de representações gráficas. Inclusive, a gente vai mostrar isso para vocês. Existe uma descrição das características dos gráficos, né, através de comparações numéricas. Você vai perceber que ela é cansativa. Mas quando você olha o gráfico, ela se torna o quê? Ela se torna um pouco mais aberta, se torna um pouco mais confortável para você fazer a interpretação. E ainda, a notícia, ela deve dar base, nossa, fundamental isso aí, né? Para que se interprete as informações de maneira crítica, criticidade. Não se admite hoje um estudante da 2ª série do ensino médio, à beira, às vésperas de botar o pé na 3ª série do ensino médio, às vésperas, né, de prestar vestibulares, de prestar Enem e aí ser inserido no mercado de trabalho, né, colocando em voga aí, colocando à frente o seu protagonismo e pensando naturalmente num projeto de vida, não ter uma visão crítica. Então, a gente não vive mais esse tempo. Eu leio uma notícia por ler. Não, você tem que ser crítico, você tem que fazer uma análise. Só que para você ter essa análise, ter essa capacidade de análise, você tem que ter o quê? Você tem que ser uma pessoa bem informada. Tem que trabalhar a leitura. Ah, eu vou trabalhar a questão da interpretação de dados estatísticos. Não, eu tenho que ter conhecimento histórico, tenho que ter conhecimento geográfico, eu tenho que ter referências de autores. Então não é simplesmente, né, ter fundamento, não é simplesmente você chegar lá e achar nada, não é isso. E hoje em dia a gente já sabe que, inclusive, é muito importante para você construir uma boa redação, né, escrever uma boa redação aí para o Enem, você tem um conhecimento da língua portuguesa, não é isso. Então, normalmente os títulos, né, a redação ela já começa pelo título. E assim, gera até uma bolsa de apostas, né? Qual vai ser o tema da redação do Enem. Já percebeu isso? Então os caras ficam fazendo apostas. O tema vai ser esse, o tema vai ser aquilo. De tão importante que é hoje em dia se construir uma boa redação fundamentada, com argumentos, começo, meio e fim. Eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu escrevo relativamente bem. Em relação ao quê? A relação a tudo que você viveu. Então, é um processo muito interessante, dinâmico, em que a escola ela é fundamental para você entender isso. Não é só aula de matemática, não é só aula de geografia, não é só aula de história. Sabe? São coisas e o objetivo, a proposta dos aprofundamentos curriculares é exatamente essa, fazer com que haja essa integração entre esses componentes curriculares e você entenda, né, que uma coisa está o quê? É uma grande corrente, onde os elos da corrente eles não são separados, não são correntes diferentes. É a mesma corrente com elos unidos aí. Então é essa a ideia, é essa a proposta. A gente vai mostrar para vocês aí. Bom, e aí o que acontece? Caso você tenha dificuldade em encontrar notícias com essas características que a gente falou anteriormente, nós vamos indicar um link aí, até conversei com o nosso diretor,
para a gente mostrar para vocês. Bom, nós indicamos um link a seguir, ele tem um repertório bem extenso de notícias que podem ser utilizadas aí no nosso estudo, na sua pesquisa, na sua apresentação, na sua dinâmica, no seu seminário, é tudo muito louco, né? Dá para fazer isso, basta você querer. Bom, e aí o que acontece? Você vai ser direcionado aí ao site do IBGE, que por si só já é um bom indicativo de confiabilidade dos dados, como a gente sempre reitera, tá ok? Vou pedir para o Guilherme, será que dá, o nosso diretor, será que dá para a gente fechar? Perfeito, olha lá, olha o que vai aparecer aí para vocês, ó, a gente foi direcionado para o site do IBGE, tá ok? E aí você tem uma série de notícias, tá vendo? Essa é a primeira, ó, PNAD contínua, pesquisa nacional por amostra de domicílios. Então o IBGE é muito rico nessas informações. Pedir para os meninos rolarem. E aí o que acontece? A gente vai ter mais informações aí, e aí você tem algumas delas, por exemplo, aí desemprego e informalidade são maiores entre pessoas com deficiência. Olha o tamanho da importância dessa, vou frisar ela aqui, ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. A terceira aí que está esse cadeirante aí com a camisa vermelha para vocês terem. Olha o tamanho, olha a riqueza que você tem para se trabalhar com dados estatísticos, em cima de uma informação dessa e ser crítico em relação a esse tipo de informação. Informação absolutamente relevante, importante para a sociedade, importante aí para todas as classes e principalmente aí, né, para nós que trabalhamos com educação, de ter o quê? De ter uma análise crítica, ter um olhar, né, mais direcionado sobre todos os problemas que acontecem todos os dias, né, dentro desse país. Então veja, a quantidade de informações, esse site aí é muito rico, o IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um site até difícil de navegar se não for direcionado, né? Você busca uma informação, você tem que passar por muitos e muitos filtros, mas é hábito, é hábito. Então veja, é muito interessante para esse nosso componente curricular, né? Guarda, salva esse link aí, ele é muito interessante para você fazer um trabalho de construção de análise de notícias, e mais que isso, né? Ter aquele olhar crítico, né, sobre essas informações. Então a gente aí só deu um exemplo. Mas vamos, eu escolhi uma notícia daí, tudo bem? E ela foi extraída justamente desse site. Eu fiz uma análise, olhei e tal, essa aqui cabe para aula e é ela que a gente vai mostrar para vocês. Vamos falar a notícia? Bom, a notícia. Famílias chefiadas por brancos gastam quase o dobro com lazer do que pretos ou pardos. Olha que tema recorrente, que tema interessante à nossa sociedade. Vamos fazer a leitura? As famílias chefiadas por brancos gastaram quase o dobro com lazer e viagens entre 2017 e 2018. São nem dados atualizados, né? Do que famílias cujos responsáveis eram pretos ou pardos. No primeiro grupo, no caso dos brancos, aí, a despesa média mensal por pessoa foi de R$ 34,41. Veja que isso aí são valores médios, né? E a gente já falou tanto de média aí. Já nas famílias com pessoa de referência preta ou parda, esse valor foi de R$ 18,35. Olha que diferença. Os dados são da pesquisa de orçamentos familiares, 2017-18, perfil das despesas. Isso aí são os filtros, né? Divulgada pelo IBGE, extraí essa notícia daquele site que a gente indicou. Bom, e aí acontece. Essa diferença aí entre os brancos e os pretos ou pardos, ela ainda é maior dependendo do tipo de lazer, já é bem natural, né? Em viagens, por exemplo, o investimento em passeios e pacotes turísticos é quase 3 vezes maior em famílias chefiadas por brancos, olha lá, do que pretos ou pardos, considerando os valores médios aí por indivíduo. Por outro lado, é menor a diferença dos gastos com eventos culturais, esportivos ou leitura, brinquedos e jogos. Aí
entra o olhar crítico da coisa. Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista em relação a essas informações, só que naturalmente eles são meus, né, em algum momento, né, no privado, a gente usa muito isso, né, no PV, hoje em dia, dependendo da situação local que você tem, você faz uma discussão acerca do seu ponto de vista. Normalmente, né, não é interessante que a gente emita opiniões próprias sobre determinados assuntos, a não ser que seja pedido. Não posso chegar aqui e dar a minha opinião, eu acho isso, também porque não existe achismo em matemática. Né? O meu ponto de vista é só que ele é importante? Mas tem o ponto de vista do outro também, na própria análise numérica. E aí o que você faz? Respeitar a opinião do próximo. Simples assim. Então a gente vive, né, hoje em dia em situações que assim, o respeito à opinião do outro é muito importante. E ainda mais quando você faz uma análise de dados. Os dados numéricos estão aí, eles não têm que ser discutidos. As informações estão aí, fontes confiáveis, dados relevantes, dados que foram extraídos aí, foram direcionados para essa pesquisa, perfeito, sem problema nenhum. Então os dados, não existe questionamento nenhum. Acerca da opinião, as conclusões que você tira acerca disso, aí elas são pessoais, não tem relação a ver com a questão numérica, a sua opinião. Tudo bem? Que pode ser diferente da do outro, mas isso aí não tem muito problema. Legal? Vamos voltar lá no slide, além da cor ou raça, os gastos com lazer e viagens variam conforme o sexo da pessoa de referência. Em famílias chefiadas por mulheres, e aí aparece a referência numérica em reais, a despesa mensal por pessoa foi metade em relação àquela cujos responsáveis eram homens, ou seja, veja isso, né? Mulheres que chefiam família, o gasto de lazer, com lazer aí, a sua família, ela foi praticamente aí, né, metade em relação às famílias cujos responsáveis eram homens. Então aí a gente já consegue traçar alguns parâmetros, né? Traçar algumas comparações. Então você tem famílias chefiadas aí por brancos, e famílias chefiadas por pretos ou pardos. O que acontece? As informações elas são conflitantes, elas não batem, elas divergem. Elas têm uma diferença numérica e os dados, né, numéricos apontam isso. Tudo bem? Existem outras diferenciações, professor? Existe também. Em relação ao quê? Em relação ao sexo. Famílias chefiadas por homens, né, segundo os dados, não é a opinião do professor Osmar, segundo os dados, elas gastam praticamente o dobro em lazer em relação a famílias chefiadas por mulheres. Então, os dados estatísticos aqui comprovam isso. Então, percebe que você já tem uma linha, né, para trabalhar a questão da criticidade em relação aos dados, muito interessante. E aí, naturalmente, o que você pode fazer? Você pode desenvolver aí a sua capacidade de argumentação num determinado local adequado, naturalmente, se for a proposta de aula aí do seu professor também. Tudo bem? E assim por diante. Desenvolve toda essa rotina, envolve todo esse trabalho. O que vai aparecer para vocês aí? Vamos mostrar a representação gráfica dessas informações aí. Então, o que a gente tem aqui? Vou pegar a caneta. E aí, veja, né? Você tem um gráfico, não é? O título do gráfico sempre muito importante, né? Porque o título do gráfico ele tem que indicar, né? Ele tem que deixar claro o que esse gráfico representa aí. Veja, as despesas per capita, né, ou seja, por cabeça, por indivíduo, mensal com lazer em viagens, por cor, raça da pessoa de referência. Legal? Então aqui a primeira indicação são de pessoas, né, que se identificam aí ou se declaram como brancos. Aqui o segundo gráfico aí, pretos ou pardos, tá ok? Então a primeira referência é branco. Veja que naturalmente você já percebe que os gastos aí com lazer de pessoas que se identificam como branco é muito superior,
Graficamente você percebe isso aí. Né? Primeira impressão visual é essa. Depois a gente vai para uma análise mais crítica em relação a essas informações. Mas é visível. Olha a representação gráfica aqui. Ó. Então, olha a diferença gráfica que você tem em relação a essas informações, aos gastos aí das famílias chefiadas por pretos ou pardos brancos em relação quando você as compara aí. E aí a gente tem as representações em cores que indicam o quê? Essa primeira aqui, deixa eu ver como que aparece, é um laranja mais escuro, né? Ele diz assim que os gastos aí com alimentação, transporte e hospedagem. Lógico, quando você faz a comparação entre os gráficos, ela já é o quê? Ela já é notória porque ela obedece o quê? A proporção. Tudo bem? E aí você vai analisando essas informações. O que está em azul aí, né, ou eventos culturais, né, que é essa aqui, tá? Também tem uma diferenciação se a gente for comparar, e aí você pode traçar os dados numéricos em relação a ela, tá? Passeios, eventos, né, indicado aí por essa cor, um ocre, né, indicado aí, tá? São passeios. E por último, a leitura de brinquedos e jogos, bem significativo aqui também que aparece. Mas o que se percebe? Que o pessoal com lazer gosta mais do que? Tanto um quanto o outro gostam de viajar, né? Famoso passeio com a família. Existem outras situações aí que envolvem lazer entre essas famílias, sem muitos problemas, né? Mas você percebe que os gastos aí eles são maiores com as viagens. Legal? E aí, o objetivo é fazer o quê? Traçar uma comparação. Não cabe aqui a gente ficar julgando, os brancos passeiam mais que os pretos ou pardos. Não é essa questão. É simplesmente analisar todas essas referências numéricas que os dados estatísticos apresentam para a gente. Bom, ao resumão da coisa. Olha, a despesa média mensal por pessoa foi de R$ 53,93, sendo 34,41 em famílias chefiadas por brancos e 18,35 nas famílias chefiadas por pretos ou pardos. Tá? E aí tem a referência da data. Os gastos também variam conforme o sexo, e isso a gente já tinha falado com vocês. Os homens gastam mais que as mulheres, né? As famílias chefiadas por brancos, do que as mulheres em relação aí, né, os homens, enfim. Então, os gastos também variam conforme o sexo, né, famílias chefiadas por homens e ou mulheres, o nível de instrução, que interessante, né, e a renda da pessoa de referência. Quem tem mais, viaja mais, quem tem menos, viaja menos. Né? Em tese, é isso que os números apresentam. Olha que número alto aí, né? 72,3% aí das despesas das famílias foi com lazer, foi com as viagens. E isso a gente já mostrou aí no gráfico, né? Então, eu vou me divertir, eu vou ter um momento de lazer. O que eu vou fazer? Eu vou viajar. E ainda, 65,8% das pessoas viviam em famílias que consideram seu lazer bom ou satisfatório, e 34,1% aí ruins. Tudo bem? A pesquisa ainda também captou a avaliação subjetiva das famílias entrevistadas sobre seu padrão de lazer com as referências do ano aí. Cerca de 35% das pessoas pertenciam a famílias que avaliaram como bom seu padrão de vida em relação à qualidade dos serviços públicos e privados de lazer e que os membros da família tiveram acesso no período em questão. Já 30,7% consideraram esse aspecto como satisfatório, tá? E 34% ruim. Aí a gente apresenta o gráfico para finalizar dessas informações que apareceram e que foram descritas aí. Tá? Então você tem em azul aí a referência do pessoal que achou bom, 35%, classificaram aí o seu padrão de lazer como bom, 35%, satisfatório e algo em torno de 31%, e ruim, né? 34%. A curiosidade aí, né, que o ruim e o bom, eles ali estão muito pareados, estão muito perto. Tudo bem? A cor aí, né, esse é um infográfico, né? A gente poderia usar algumas formas de representar esses dados, mas se utilizou aí o quê? Como você está entrevistando pessoas, né, a referência dessas pessoas, se optou aí por colocar os bonequinhos, né, de pessoas em cores diferenciadas.
perceba que aí é bacana essa representação, porque você tem 100 pessoas. E aí a porcentagem caiu certinha, bonitinha, né? Proposital, né? O agente aí ele teve a intencionalidade de mostrar isso graficamente dessa forma. Então, se você for contar, você tem 35 bonequinhos aí na cor azul, indicando que o lazer foi bom para eles. Na cor ocre, aí você vai ter 35 bonequinhos, né, dizendo, meu lazer é satisfatório, tudo bem? E ainda 34 pessoas indicadas aí, né, com esse laranja, indicando que o lazer, olha, foi ruim. Os porquês, né, as causas, aí merecem um estudo específico daí, tudo bem? A aula acabou, espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Obrigado a Natália e a Kátia que estavam aí nas Libras com a gente. Obrigado a toda a nossa equipe de produção aí, comandada pelo Guilherme e a nossa produtora Inaya. Valeu? Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima aula.